Bem, com muito prazer recebendo o senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe. O senador Alessandro Vieira, só para lembrar quem nos acompanha, é um dos solicitantes junto ao Supremo Tribunal Federal, junto com o senador Jorge Cajuru, do mesmo partido, da instalação da CPI da Covid, que tinha mais que o número necessário mínimo estipulado pelo regimento do Senado, 27 senadores, porém não estava sendo instalada a comissão. Por decisão do ministro Barroso, que vai ser cumprida pelo que disse o presidente do Senado, é a primeira questão que eu justamente coloco ao senhor, agradecendo primeiro ter atendido o meu convite. Quando é que vai ser instalada a CPI da Covid? Bom, prazer estar falando contigo, Vila, novamente. A gente tem o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco de leitura na terça-feira, primeira sessão disponível, e a partir daí ele também se comprometeu, passado aquele primeiro momento de irritação, a apoiar a estrutura da CPI. Então, você vai ter aquela etapa de indicação de nomes pelos blocos partidários. Eu acredito que não vai demorar, apesar da existência do governo, e a gente tem a esperança de ter a CPI já instalada dentro da próxima semana. O senhor não acredita numa retirada de assinaturas, como ocorreu em outros momentos da história do Senado, em CPIs que desagradavam o governo? O senhor acha isso? É uma questão que está descartada? Olha, a gente tem um histórico de retiradas de assinaturas por conta da pressão do governo, com argumentos republicanos e não republicanos. Só que esse é um requerimento sobre fatos muito graves e que já está há 60 dias na mesa da presidência do Senado, e nenhuma assinatura foi retirada. Então, a gente teve todo esse tumulto nas últimas 24, 48 horas e, mesmo assim, nenhuma assinatura foi retirada. Então, não acredito que vá acontecer, porque seria um desgaste muito grande para o parlamentar que tem essa postura, porque como é que você vai explicar para o seu eleitor a incoerência? Né? Então, acredito que a gente vai ter a manutenção, a instalação da CPI, e eu espero que a gente tenha um trabalho efetivo, né? Sóbrio, para que a gente tenha bons resultados. O senhor acredita que o governo vai esvaziar a CPI? Eu acho que ele não tem quórum para fazer isso. Né? Quando você olha para o Senado, 81 senadores, a base do governo, eu digo aí a base que seja efetivamente raiz, que vá assumir um desgaste grande em fazer esse tipo de movimentação, é muito pequena. Você tem uma maioria de independentes no Senado e você tem uma oposição que é, no mínimo, do mesmo tamanho da base do governo. Então, eu não acredito, não. Vai ter movimentos nesse sentido, é natural, faz parte do jogo político, mas eu acredito que a sociedade vai estar fiscalizando muito, a imprensa também, e a gente tem uma obrigação de entregar para o Brasil um raio-x do que aconteceu. Por que a gente chegou onde a gente está agora, com 350 mil mortos, milhões de contaminados? Isso é importante demais. Alguns têm falado, senador, da dificuldade do funcionamento em plena pandemia de uma CPI, como, por exemplo, como é que vai ouvir os depoentes, como é que vai eventualmente examinar documentos. Como é que o senhor responde a essa questão? Responde com fatos. Né? O Senado está funcionando normalmente, ele está reformando, inclusive, a questão da Constituição, já votamos e aprovamos mais de uma PEC, o Supremo continua funcionando, os tribunais continuam funcionando, você faz audiências remotas, se o momento exigir, por questão de segurança sanitária, você faz audiências presenciais, se forem absolutamente necessárias, com os cuidados sanitários que o momento exige. Então, não existe nenhum obstáculo real para fazer um bom trabalho. Né? Você começa uma CPI, qualquer CPI, com pedido de documentos, com coleta de testemunhos, e isso pode ser feito, se quiserem, através do sistema remoto. Mas isso vai ser definido pelo plano de trabalho que será apresentado pelo relator, que foi escolhido pelo colegiado. Colocar uma questão para o senhor. Nenhum governo gosta de CPI. E quando o governo está na oposição, quer CPI. Quando está no governo, mesmo o parlamentar não gosta de CPI. Diz que CPI é espetáculo, que não produz nada. Como é que o senhor responde a essa questão? A CPI da Covid vai ser um espetáculo? Ela depende da qualidade dos trabalhos que a gente vai fazer. Então, depende essencialmente da dedicação e da seriedade de cada parlamentar. Nós temos na história CPIs que deram grandes resultados e CPIs que acabaram em si. A gente tem, nesse momento, que é tão grave, né, você tem um volume de contaminados, de mortos, de caos na saúde, que exige uma apuração séria, e eu tenho certeza que o Senado vai fazer um trabalho sério. Tem condições totais de fazer. Se não conseguir, é um fracasso e vai ser um fracasso de todos nós. Senador, alguns falam assim, poxa vida, mas por que uma CPI da Covid? Qual a necessidade?
Que outro instrumento você teria para poder avaliar esses fatos com a firmeza que o momento exige e para fazer com que sejam corrigidos os erros? Se você for olhar o histórico que a gente tem ao longo dessa pandemia toda, todos os movimentos positivos aconteceram por pressão. Pressão da sociedade, pressão do Congresso, pressão do Judiciário. O governo não tomou nenhuma iniciativa própria, independente, que fosse efetiva e positiva. Então, a CPI vem para fazer uma análise desses fatos. É uma análise que tem componentes técnicos, jurídicos, mas também é uma análise política, para que as pessoas, os brasileiros, possam entender. Entender a realidade é o primeiro passo para melhorar a realidade. Se eu não entendo, se eu não tenho informação, se os dados não surgem, eu fico vítima dessas bolhas de internet e da guerra de narrativas, onde a pessoa um dia fala mal da vacina, no dia seguinte tira foto dizendo que é defensor da vacina. A gente não pode viver à base de mentiras. O Brasil está vivendo à base de mentiras há muito tempo, só que a vida real cobra seu preço. E o preço, nesta pandemia, nesta situação, é pago em vidas, é pago em fome. Nós temos 19 milhões de brasileiros que estão sujeitos à fome nesse momento. Isso exige muita transparência, esclarecimentos e responsabilização dos eventuais culpados. Aproveitando essa questão da vacina, senador, as empresas têm foi aprovado na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado, né, que deve apreciar, não sei se nessa próxima semana, a aprovação de um projeto que permite que as empresas possam comprar vacinas e, presumo, vacinar os seus funcionários. Qual é a posição do senhor em relação a essa questão? Eu sou contrário à mudança da lei nesse momento. A gente legislou sobre esse tema há 30 dias. Os fornecedores de vacina já informaram que não pretendem vender nesse momento para iniciativa privada. Está faltando vacina no mundo inteiro. Então, se está faltando um produto, vamos esquecer vacina, vamos falar de banana. Está faltando banana e eu crio mais compradores de banana, mais demanda por banana, qual é o efeito? Vai ficar faltando mais ainda banana e vai ficar mais cara a banana. Então, uma mudança nestes moldes, neste momento, não tem nenhum benefício para a sociedade. Para não falar da questão da moralidade pública propriamente dita, porque você vai estar criando uma fila dupla. Quem tem mais recursos, compra vacina e se vacina antes, e a sua empresa funciona antes. Se você não tem recursos, fica vítima da lentidão da fila pública. Eu acho que o Senado vai ter a maturidade de evitar esse equívoco. Nossa parte, o Cidadania, você referiu no começo o Jorge Cajuru, que é um parceiro, um homem de uma coragem, uma seriedade muito grande, e a Elisiane Gama, que também está nessa jornada com a gente na bancada. A gente já fez, inclusive, a nota pública da bancada contrária ao projeto. Colocar a seguinte questão, senador, o filho do presidente é senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, disse que vai ser o grande articulador do governo para criar dificuldades ao trabalho de apuração das ações do governo federal na Covid. Nós sabemos, claro, quem acompanha há mais de um ano, nós estamos acompanhando essa tragédia que o Brasil vive, o governo cometeu um sem número de equívocos que foi apontados por políticos, por especialistas da saúde, jornalistas, por entidades internacionais. Como é que o senhor avalia a participação de Flávio Bolsonaro como um elemento que vai coordenar a defesa do governo e sabotar, ao menos é o que dizem, os trabalhos da CPI? Se essa notícia for confirmada, é uma excelente notícia para quem é contrário ao governo Bolsonaro, para a oposição. O senador Flávio, em nenhum momento da sua jornada como senador, mostrou capacidade de coordenação, coisa parecida. Na verdade, eu imagino que essa função de coordenar esse trabalho vai estar com Fernando Bezerra, que é um senador experiente, foi líder de todos os governos, acho, nos últimos 20 anos, e esse sim tem capacidade de coordenação e articulação. O Flávio Bolsonaro eu não vejo como uma pessoa que possa fazer isso. Entendo a posição, respeito a posição, acho que cada um deve defender seu posicionamento de uma forma sóbria, mas não preocupa nem um pouco. Pelo contrário, acho que até anima quem quer ver uma apuração eficiente. Colocar uma questão que também afeta a Câmara, senador, e assim como o Senado. Os presidentes das duas casas têm muito poder, o regimento dá um poder absoluto. Então, uma série de questões que o plenário deveria ser soberano não é o presidente. Por exemplo, no caso da Câmara, pelo artigo 51, diz que cabe privativamente à Câmara autorizar um processo de impeachment. Porém, o regimento dá ao presidente da Câmara um poder fabuloso. É ele que faz um primeiro aceite, e aí que é criada uma comissão pela proporção dos partidos políticos e segue o trabalho interno. No caso do Senado, também o presidente tem muito poder.
Como enfrentar essa questão para que o plenário seja soberano e o presidente não possa decidir em nome do plenário, como normalmente ocorre? Essa é uma batalha que a gente vem enfrentando há 2 anos. Eu tenho 2 anos como senador, nos 2 anos ele vem lutando para mudar o regimento interno, né? O regimento das casas legislativas é imperial. Ele dá poder de império mesmo aos presidentes das casas. O principal deles é o poder de pauta, né? Ele escolhe o que vai e o que não vai ser votado de uma forma unilateral. Alguns fazem reuniões de líderes para tentar chegar num acordo, mas no final das contas é a palavra do presidente e a decisão do presidente que resolve isso. Infelizmente, e por motivos que acho que são um pouco óbvios, ele não consegue avançar. Tem várias propostas de mudança. Tem uma proposta no Senado de revisão completa do regimento, que está a cargo do senador Antônio Anastasia, como relator. Me parece que esse texto, inclusive, está pronto, modernizando, dando mais eficiência, mais razoabilidade, compartilhando mais o poder do colegiado, mas nada disso avança. Passou 2 anos na gaveta do Davi Alcolumbre e, por enquanto, está na gaveta do Rodrigo Pacheco também. Eu espero que, ao longo desse ano, o presidente Rodrigo Pacheco tenha esse entendimento e esse compromisso democrático de colocar para votar um novo regimento. Não dá mais para trabalhar com um regimento que é pré-constituição, né? Absolutamente obsoleto, gera tumulto. As mesmas situações e fatos têm interpretações diversas pela Secretaria da Mesa, dependendo da conveniência política. E isso prejudica e reduz a credibilidade e a eficiência do Legislativo. Vai continuar sendo uma briga nossa, ingrata, porque é muito raro quem tem poder abrir mão de poder, mas é necessário para a democracia. Colocar uma questão para o senhor, senador. O senhor também foi contaminado pela Covid-19, o Senado teve uma situação terrível, 3 senadores, né, acabaram falecendo, o último foi o senador aqui por São Paulo, o Major Olímpio. O que significou para o senhor a Covid-19? O senhor foi internado, como é que foi esse drama? É um drama? E como é que é o processo de recuperação do senhor? Assim, eu tive, com a constatação da contaminação propriamente dita e o agravamento, eu tive duas agonias maiores. A primeira era a preocupação de ter contaminado alguém. E, graças a Deus, ninguém na minha família contaminou, ninguém da equipe com quem eu trabalho foi contaminado. E a segunda coisa, realmente, é você perder a vida ou ter uma situação de incapacidade para continuar, enfim, convivendo com seus familiares e exercendo sua profissão. Isso é muito real na Covid, quando agrava, porque os números são muito negativos e é uma doença que ainda é muito desconhecida. Ela ataca várias partes do seu corpo. Eu, enfim, tive comprometimento de pulmões, que está sendo revertido agora, foi revertido do ponto de vista de controle com medicamentos, e agora com a fisioterapia a gente está retomando, mas mesmo já um tempo depois eu não tenho 100% da capacidade pulmonar, canso com mais facilidade, tenho tosse, excesso de tosse eventualmente. E com relação à parte de outros, eu perdi 11 quilos, então não recuperei esse peso ainda todo. Isso gera uma fraqueza, uma fadiga para atividades que são mínimas, entendeu? Uma caminhada relativamente curta. Mas acho que isso tudo vai ser, com fé em Deus, revertido. A questão de sistema nervoso central também tem alterações, então, uma alteração de frequência cardíaca, então, é muita coisinha que você tem e que as pessoas não entenderam ainda. Não é gripe, nunca foi gripe, e não é gripe, é uma doença séria, que tem vários desdobramentos potenciais. Então, você já tem hoje estudos muito bem feitos que mostram, olha, pode atacar o cérebro, pode atacar os rins, o fígado, o pulmão, coração, risco de trombose, enfim, muita coisa que você precisa acompanhar depois. E é uma das batalhas que a gente vem já com essa consciência mais intensa pós-Covid, é de buscar mecanismos para que o SUS possa dar também esse atendimento para o cidadão brasileiro. Porque hoje, a imensa maioria vai para o hospital e é devolvida para casa. E não tem fisioterapia, não tem exames periódicos para verificar como é que estão os indicadores, para saber se essa inflamação foi embora mesmo, se você está com algum risco mais elevado de ter uma trombose. Eu continuo tomando anticoagulante até hoje, né? Já suspendi ontem os corticoides, mas continuo com anticoagulante. Quer dizer, é uma doença muito séria e precisa ser enfrentada. Isso foi reforçado com essa questão de passar por isso, da mesma forma como ficou muito, muito claro para mim que a gente não pode tolerar mentiras sobre esse assunto. A gente tem que trazer a verdade para as pessoas poderem se defender. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez agradeço a gentileza do senhor ter atendido o meu convite e desejo muito boa sorte à CPI da Covid, tendo em vista que é a situação sanitária mais dramática da história do Brasil. Então, muito obrigado, senador. E boa recuperação.
Muito obrigado, saúde para nós todos. Com fé em Deus.